Uma história vai terminar na minha vida, gente, e eu queria vir aqui compartilhar com vocês como que era a minha relação com a gerente lá do lugar onde eu trabalho, certo? Porque eu fiquei bem incomodado com algumas coisas que eu ouvi da proprietária lá do local e eu queria explicar para vocês a minha versão dos fatos sobre esse tópico. Ela chegou a dizer que a gente ficava incomodando a gerente de lá. E deixa eu só explicar uma coisa para vocês, gente. Eu, agora, no momento, sempre tive uma relação assim bem aberta com a gerente lá do local onde eu trabalho, de falar tudo para ela. Tudo o que acontece naquele estabelecimento. Gente, eu sei que alguns de vocês vão concordar comigo e outros vão discordar. É porque são maneiras diferentes de trabalhar. Esta é a minha maneira de trabalhar. Algumas de vocês e alguns de vocês têm uma maneira oposta de trabalhar em relação à minha pessoa, certo? Hoje em dia, eu escolhi, assim, ser franco e ser claro com a minha gerente porque eu já fui mandado embora de um outro serviço por eu esconder as coisas da gerência. Eu tinha visto algumas pessoas fazendo as coisas erradas e não comunicava, não falava nada para os meus gerentes. E eles acabaram me mandando embora uma outra empresa que eu tinha trabalhado. E desde então eu assumi a posição de sempre contar tudo para os meus gerentes, sempre deixar bem claro. Uma, gente, é que eu gosto de deixar lá, a gente era em três. Cada um trabalhava 8 horas. Então, para que no outro dia a gerente de lá já pudesse até trabalhar melhor, ela já sabia tudo que estaria acontecendo um dia antes, tudo que tinha acontecido comigo. Eu contava a minha versão antes para que no outro dia ela chegasse lá e sabesse tudo o que estava acontecendo. Ela já ia ter uma noção, certo? Hoje em dia, com o WhatsApp, eu mandava tudo para ela pelo WhatsApp. E antes, eu deixava tudo anotado também que acontecia no ambiente de trabalho, certo, gente? Eu fiquei bem incomodado, mas bem incomodado mesmo, com a forma que eu fui tratado recentemente neste lugar onde eu estou deixando agora. Saindo de lá. Eu trabalhei lá há mais de 10 anos. Eu sou o funcionário mais antigo de lá. Eu era o funcionário mais antigo de lá e eu era um dos últimos que tinha ficado lá desde que eu entrei, certo? Eu sou tão velho lá, que eu sou mais velho que a minha gerente, que entrou lá depois de mim, e eu vou começar a explicar para vocês agora essa história, gente. Então, é o seguinte, eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2009. Eu tinha 19 anos. Hoje em dia eu vou fazer 31, ok? E desde então eles têm uma rede, então eu fui para um outro local e depois eles me transferiram para este local que eu estou. Aí, trabalhei lá 3, 4 anos neste serviço, certo? Como recepcionista. E daí, gente, chegou um determinado momento que ela mandou dois funcionários lá embora, né? Depois eu fui para um outro horário e daí eles resolveram colocar uma outra pessoa no horário da manhã. Aí, gente, neste momento, eu já trabalhava lá há 3, 4 anos. Eu pensava, o horário da manhã é o melhor horário para se trabalhar. Gente, apesar de você ter que levantar cedo, 2 horas da tarde você já está na sua casa e você consegue fazer tudo. Então, eu pensei, gente, que quando esse horário da manhã tinha vagado, eu queria entrar neste horário, porque não tinha ninguém para entrar neste horário, certo? Minha gerente não estava lá ainda não, né? A gente só fala gerente, mas ela nem é registrada como gerente, não. Ela é registrada como recepcionista, certo? Aí, gente, vocês pensam que me colocaram nesse horário da manhã? Não. Eles foram atrás de uma outra pessoa, porque um conhecido dos donos ligou falando que fulana de tal estava precisando trabalhar e daí eles colocaram ela lá. Gente, essa que hoje é a minha gerente,
Ela entrou lá nesse lugar, ela não tinha noção nenhuma de hotel, ela não sabia nada de hotel, ela não sabia como funcionava. E eles preferiram colocar ela do que eu. Isso, gente, há anos atrás, há 5, 6 anos atrás, certo? Eu já estava lá há 4 anos. 4 anos trabalhando nessa empresa como recepcionista e eles não me deram a vaga. Esta vaga não. Eles preferiram uma outra pessoa naquele lugar, certo? Aí eu fiquei meio assim, gente, opa, né? Como é isso, né? Mas enfim, tudo bem, né? Vamos que vamos. E aquilo lá me desceu assim, rasgando, gente. Sabe o que que é descer rasgando? Você pensar que você vai ter aquela chance, né? E não, colocaram uma outra pessoa lá, né? Aí, gente, eu não vou negar pra vocês, não. Quando ela chegou lá, a gente tinha altas brigas. Eu batia com ela de frente. De frente mesmo. Assim, ó. Ela me falava uma coisa e eu falava outra pra ela. De frente. E daí foram algum tempo, algum quase ano, assim, deu batendo de frente com ela até, né, gente, chegar naquele momento que a gente teve que se entender, né, e pensar que é assim mesmo. Esse é o meu jeito mesmo, né? Então a gente se entendeu mais depois com o tempo. E foi só com o tempo mesmo, entendeu, gente? Porque, gente, eu sei, gente, que eu sou uma pessoa difícil de convivência, etc e tal. E quando ela chegou lá, eu fiquei bem revoltado por eles não ter me dado a vaga, eu que já estava lá há anos, eles ter colocado ela lá, ela que não tinha nem noção de hotel, nunca nem tinha trabalhado em hotel. Mas depois eu tive que lidar com isso porque eu precisava de emprego, certo, gente? Então, os anos se passaram e eu fui ali estreitando os meus laços com essa gerente lá do local do meu trabalho, né? Depois, gente, a gente começou a ter uns outros atritos por causa de uma funcionária que trabalhava lá, uma camareira. Ela fazia confusão lá demais, ficava fazendo fofoca de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro, disse-me disse, disse-me disse. E um colega acabava ficando com raiva do outro por causa das fofocas dessa camareira. Depois, essa camareira saiu de lá e a gente, todo mundo ficou em paz, porque a gente percebeu que era esta pessoa que fazia confusão, que armava uma confusão lá naquele nosso ambiente de trabalho. E a partir daí, eu comecei a gostar ainda mais dessa gerente lá, essa minha gerente, né? Eu só chamo ela de gerente, gente, porque é ela que me dava ordens, assim, vamos se dizer, né, gente? Então, gente, a minha relação com ela começou a se estreitar mais a partir deste momento, certo? Até em alguns momentos eu achava ela bem puxa-saco dos patrões. Achava assim como eu acho até hoje. Mas, gente, isto é ela, é o posicionamento dela. E ela já até comentou sobre isso com a gente. Gente, que ela já falou que é claro que ela tem que puxar o saco dos patrões, porque o dinheiro vem dos patrões. E ela tá certa, né, gente? Então tá, né? E eu também sou uma pessoa difícil, ela é uma pessoa difícil, mas, gente, eu queria resumir a história para vocês, eu já estou resumindo assim, bem, né? Depois disso tudo, gente, todos os dias eu converso com ela, eu passo as coisas para ela, tudo que eu tenho para falar eu falo para ela. Gente, eu não tenho nenhum problema mesmo de passar as coisas para ela, as coisas do serviço para ela, o que está acontecendo, o que aconteceu ou não. E eu tenho maior orgulho disso, gente, maior orgulho disso. Quando eu tiver uma empresa, gente, se eu chegar a ter uma empresa, eu quero que os meus funcionários tenham a mesma postura que eu tive com essa minha gerente, de deixar tudo esclarecido com ela, de falar tudo para ela. Só que não é o que aconteceu com a proprietária lá do estabelecimento. Ela foi falar que não quer que a gente incomode essa gerente com nada. E eu falei assim para ela, mas como assim incomodar? Incomodar com o quê? Eu falo tudo para ela. E ela pegou a proprietária, falou assim para mim, não, para de caçar problema, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Gente, aconteceu essas coisas, mais algumas coisas, e eu percebi assim como que as pessoas
acham que a gente é uma pessoa tão incompetente assim, desse jeito, né, gente? Mas o fato da pessoa ser homossexual, alguns proprietários já classificam essa pessoa ali menos, como se ela fosse menos. E é verdade, gente. Isso existe. Eu não estou de brincadeira com vocês, não, sabe? Assim, eu vivi isso na pele, entendeu? E é isso mesmo. Por quê? Se não foi isso, gente, não tem outra explicação. Por que que então, lá no passado, eles não me colocaram na vaga de manhã? Por quê? Porque acha que eu não sou competente, gente. E por que acha que eu não sou competente? Porque eu sou homossexual. E na cabeça deles, um homossexual não tem competência assim desse jeito. Gente, esta é a realidade. Vocês estão entendendo? Esta é a realidade. Mas assim, ó, o que eu fiquei mais chocado mesmo, foi que se passaram assim 10 anos, mais de 10 anos, e a proprietária me tratou assim, como se eu fosse nada lá, como se eu fosse um Zé Ninguém. Mas, né, gente? Então vamos sair e deixar que eles encontrem outras pessoas para trabalhar lá, né? E vamos ver se acha alguém tão bom quanto eu fui para eles, né? Porque tem muita gente precisando de trabalhar, né, gente? Tem muita gente que vai dar certo lá, né, gente? Então, eu desejo boa sorte para eles, que eles consigam outro funcionário igual a mim, não. Melhor do que eu. Não é isso. Melhor do que eu, né, gente? Enfim, mas aí, gente, eu queria falar para vocês algumas coisas agora, tá? Sobre essa minha gerente. Eu tenho o maior orgulho, gente, o maior orgulho de tudo que tenha acontecido no local onde eu trabalho, eu ter passado para ela. Tenho o maior orgulho, gente. Se fosse hoje, eu faria tudo de novo. Gente, sabe no meu processo de adoção? Sabe quem que foi lá fazer um papel para mim? Mesmo que eu paguei o escritório, paguei lá a declaração, ela foi uma, gente, das duas pessoas que fez a declaração para mim, falando que me conhecia. Me conhecia, que eu sou uma pessoa idônea, foi ela que fez, gente, a minha gerente. Eu achei um absurdo, gente. Um absurdo a proprietária do estabelecimento querer proibir a gente de conversar direito com a gerente do local que eu trabalho. Que isso, gente? Que mundo que é esse? Que falta de respeito com seus funcionários é esse? Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão entendendo que eu jamais vou deixar de ter uma convivência clara, franca e objetiva com a minha gerente? Eu vou falar tudo para ela, gente. Como eu sempre falei, eu não escondo nada dela, entendeu? Nada. Mas tem alguns tipos de patrões que eles precisam, assim, de funcionários que escondam as coisas deles, que façam coisas erradas na empresas, porque são esses funcionários que têm valor, gente. Infelizmente, é mais uma realidade. Para alguns patrões, funcionário bom é esse funcionário que passa a perna nos outros, é esse funcionário que falta em serviço, é esse funcionário assim, desse jeito, sabe? Se você for bom, você não tem valor, gente, na empresa. Mas se você for ruim, você tem valor. Infelizmente, essa é uma realidade que eu vivi nesses últimos anos. E, gente, ó, podem ter passado assim anos. E eu tenho o maior orgulho, como eu já falei para vocês, de ter tido, assim, nem que seja de alguns anos para cá, uma boa convivência com a minha gerente, apesar de também achar que ela é um pouco puxa-saco dos patrões. Mas, enfim, é o jeito dela também, assim como eu tenho o meu jeito. Entendeu, gente? Dela, eu não saio de lá com raiva dela, nem nada não. Ela foi uma pessoa que sempre me apoiou, me deu mais apoio assim do que outras pessoas, até da minha própria família. Fez até esse papel para mim de adoção que eu precisava muito, certo? E é isso, gente. É o jeito dela também. Puxar um pouco o saco dos patrões, que eu também tenho que ser claro aqui com você, que às vezes eu acho isso, certo? E é isso. Se fosse hoje, gente, eu faria tudo do mesmo jeito, entendeu? Tudo do mesmo jeito, porque eu sou desse jeito, gente.
E se um dia eu tiver uma empresa, eu quero que meus funcionários tenham uma convivência assim bem transparente com os seus gerentes, assim como eu um dia tive com a minha, entendeu? Eu poderia ficar horas aqui falando, mas eu queria falar para vocês sobre isso. Eu achei um absurdo, gente, um absurdo falar assim que é pra gente parar de incomodar ela, parar de incomodar. Como assim incomodar? Incomodar o quê? Criatura, eu estou tentando te ajudar, eu estou tentando facilitar o seu trabalho, eu estou tentando que a gente tenha uma boa convivência. Mas, infelizmente, tem alguns patrões que são cegos e para eles o ruim que é o bom, né? Então é isso, gente. Esta é a minha relação que eu tive com a gerente do local onde eu trabalhava. É isso. Muito obrigado por todos os anos que a gente passou junto, por você ter me ajudado no papel de adoção, por as nossos atritos, às vezes que a gente teve bastante atrito, mas eu sei que você gosta de mim apesar dos pesares. Entendeu, gente? Então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Essa foi mais uma história que aconteceu comigo e eu vim contar para vocês aqui mais esse caso da minha vida, dessa história que está se encerrando agora neste momento. Muito obrigado, gente. Conto ainda mais com vocês nos próximos anos da minha vida, certo? Muito obrigado mesmo.